Ex-presidente Jair Bolsonaro é indiciado com mais 36 pessoas em inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado com a morte do presidente Lula. Ministro do STF Alexandre de Moraes ouve o tenente-coronel Mauro Cid e mantém acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Polícia cumpre mais de 90 mandados de prisão em 5 estados contra uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa central telefônica. Mercado financeiro houve mais um adiamento do anúncio do pacote de corte de gastos do governo. Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel pelo que está acontecendo no Oriente Médio. Vladimir Putin lança mísseis intercontinentais que têm capacidade para levar ogivas nucleares contra o território da Ucrânia. Brasil tem prejuízo de mais de 10 bilhões de reais por ano pelas doenças e mortes causadas pelo consumo de alimentos ultraprocessados. E quem tem dinheiro pode pagar 35 milhões de reais por uma banana fixada em um quadro leiloado em uma famosa galeria como uma obra de arte. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas. Todos são acusados de participar da montagem de um esquema para dar um golpe de Estado e evitar a posse do presidente Lula, que seria assassinado junto com o vice Geraldo Alckmin e até o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O presidente Lula disse que tem que agradecer por estar vivo. Além de Bolsonaro, integram a lista o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o general da Reserva do Exército, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022. Eles e outras 32 pessoas foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos: núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. A investigação teve seus principais avanços em fevereiro deste ano. A Polícia Federal realizou na época a maior operação deste caso, mirando Jair Bolsonaro, aliados e militares envolvidos em discussões para viabilizarem um golpe de Estado. Os planos discutidos no Palácio da Alvorada no fim de 2022 miravam a edição de um decreto que anularia o resultado das eleições presidenciais, sob a falsa alegação de fraudes nas urnas eletrônicas. A primeira versão do texto foi apresentada a Bolsonaro pelo assessor Felipe Martins, segundo a investigação. A Polícia Federal diz que o então presidente chamou os chefes das Forças Armadas para discutir o golpe de Estado. Em março deste ano, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, confirmaram que o plano foi apresentado por Bolsonaro. Segundo o ex-chefe da FAB, Força Aérea Brasileira, o General Freire Gomes chegou a dizer que prenderia Bolsonaro se ele avançasse com os intentos golpistas. A tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito, ela já em si criminalizado, de modo que já é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, ele já não mais existe. Então é óbvio que o que se pune é a própria tentativa de atentar contra o Estado de Direito. Mas os fatos são extremamente graves, preocupantes. Nós precisamos ter aprendido com isso e acho que devemos
reagir judicialmente, devemos reagir legislativamente, fazer as reformas necessárias para que episódios como esse não mais se repitam. O material que saiu da PF passará pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República e depois de volta ao Supremo Tribunal Federal. Nesse percurso, Bolsonaro e os outros citados podem passar por diversas classificações. De investigados passaram a ser indiciados e, a partir de agora, podem se tornar denunciados e réus pelos crimes. A PGR também pode pedir diligências adicionais, como fez na investigação sobre a suposta fraude nos cartões de vacina. No fim do processo, a decisão sobre a culpa ou inocência caberá ao Supremo Tribunal Federal, que fará um julgamento dividido em 2 etapas. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelo seu perfil na rede social X após o indiciamento dele pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Bolsonaro escreveu: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O ex-presidente continua: tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, teve que se explicar diretamente ao ministro Alexandre de Moraes sobre as supostas omissões em seu acordo de delação em uma audiência que durou quase 3 horas. O ministro decidiu manter os benefícios de sua delação por considerar que Mauro Cid esclareceu as contradições apontadas pela Polícia Federal em seus depoimentos. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deu explicações ao ministro Alexandre de Moraes por causa de algumas contradições entre os depoimentos dados à época e as investigações da Polícia Federal sobre um plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. Mauro Cid negou saber do planejamento no mesmo dia, quando foi ouvido pela Polícia Federal. A polícia então enviou ao Supremo um ofício relatando o descumprimento dos termos com a omissão do tenente-coronel Mauro Cid e versões incongruentes em seus depoimentos. Por quase 3 horas, ele foi ouvido sobre os termos do acordo de delação premiada por um suposto descumprimento de cláusulas previstas. O acordo de delação premiada de Mauro Cid ficou sob risco depois que a operação contra-golpe da Polícia Federal revelou um suposto plano articulado por um grupo de militares para matar o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes no final de 2022. O presidente Lula participou de uma divulgação do programa de otimização de contratos de concessão de rodovias e falou sobre o atentado dele e do vice Geraldo Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. A investigação é resultado de 2 anos e um trabalho minucioso, que recuperou mensagens apagadas de telefones celulares, cruzou dados, tomou depoimentos e fez as conexões com a delação premiada do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. No relatório enviado ao Supremo, a polícia disse que um dos primeiros indicativos de que o ministro estava sendo monitorado no pós-eleições de 2022 foram obtidos a partir de dados do celular de Mauro Cid. A colaboração e os materiais apreendidos com o ex-ajudante de ordens basearam novas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório detalha conversas do ex-ajudante de ordens, trocando mensagens com outras pessoas a respeito do que seriam a agenda e o itinerário de Alexandre de Moraes. A corporação também
relata o que seria um evento chamado Copa 2022, que teria sido discutido por Mauro Cid com o Major Rafael de Oliveira e o Tenente Coronel Ferreira Lima na casa de Walter Braga Neto. O evento ocorreria, segundo as apurações, em 15 de dezembro de 2022, data em que o ministro Alexandre de Moraes seria preso e executado. Após prestar novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal, Mauro Cid saiu sem falar com a imprensa. O seu advogado César Bittencourt, que acompanhou o depoimento, não deu detalhes da audiência como o ministro Alexandre de Moraes. Doutor César, fala com a gente rapidinho, doutor. Fala com a gente rapidinho. Tudo bem, foi tudo bem, mantido com tudo como antes. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, as informações de Cid seguem sob apuração das autoridades competentes. O ministro decidiu manter os benefícios de sua delação por considerar que Mauro Cid esclareceu as contradições apontadas pela Polícia Federal. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma jovem de 23 anos que simulou o próprio sequestro. Ela precisava de R$50 mil para pagar apostas de jogos online e mandou um vídeo para o pai mostrando que estava em um cativeiro. Ele procurou a delegacia anti-sequestro, onde os policiais perceberam de onde era a gravação e foram até lá. Ela estava sozinha, foi presa e confessou que é viciada em jogos. Depois de uma denúncia anônima, o Exército recuperou as últimas 4 armas furtadas no 33º Batalhão de Cascavel, no Oeste Paranaense. O desaparecimento das 9 pistolas Beretta calibre 9mm foi notado no último domingo, durante um procedimento rotineiro de contagem. As buscas foram feitas pelo Exército e pela Polícia Militar do Estado, onde encontraram as pistolas furtadas do quartel em uma área desabitada da zona rural de Santo Antônio do Sudoeste. Mais de 1.600 militares estiveram envolvidos nas buscas. Os militares do Exército, Polícias Rodoviária, Federal, Civil e Militar ajudaram nas buscas. De acordo com o batalhão, a Operação Ágata realizou mais de 3.000 abordagens e revistas de pessoal, motocicletas, veículos leves e caminhões. E veja a seguir. Mercado financeiro, houve mais um adiamento do anúncio do pacote de corte de gastos do governo. E a polícia saiu às ruas para cumprir mais de 90 mandados de prisão em 5 estados contra uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa central telefônica. Foi adiada mais uma vez a divulgação do pacote com corte de gastos que o governo está prometendo fazer para ajustar as contas públicas. Seria logo depois do G20, o que seria hoje. Integrantes do governo Lula acreditam que o pacote de corte de gastos do governo federal deve ficar pronto até sexta-feira. Eles afirmam que as principais diretrizes já foram dadas pelo presidente Lula, que se reuniu nesta quinta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar justamente sobre este tema. A expectativa é que também seja anunciado ali um bloqueio no orçamento de 2024 pela Junta de Execução em torno de R$5 bilhões. Haddad, inclusive, já indicou à cúpula do Congresso que o pacote de corte de gastos do governo deve totalizar R$70 bilhões, 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. Também está previsto que os reajustes do salário mínimo e benefícios sociais seguirão as regras do arcabouço fiscal, ou seja, o crescimento dos gastos fica limitado a 2,5% acima da inflação. Uma das principais medidas estudadas é a limitação do reajuste real do salário mínimo ao mesmo intervalo do arcabouço de 0,6% a 2,5% ao ano. Há também discussões sobre mudar o critério de acesso ao abono salarial, espécie de 14º salário pago hoje aos trabalhadores com carteira assinada que ganham até 2 mínimos. Outra possibilidade é alguma mudança no seguro-desemprego. Outro ponto importante que integrantes do governo envolvidos nessas discussões afirmam que mudanças nos cálculos do piso de saúde e também educação continuam na pauta de Lula e são vistas como uma possibilidade bastante provável. Também vem ganhando força ali no Planalto um pente fino que o governo pretende
implementar do benefício de prestação continuada, o BPC, um salário mínimo mensal pago a pessoas ali com deficiência e também idosos de baixa renda. Um outro ponto é o seguinte: o governo vai propor, ao Congresso Nacional um projeto de lei com novas regras de acesso e manutenção para os beneficiários. A ideia é que o BPC adote critérios de adesão e permanência semelhantes aos do Bolsa Família, incluindo também, por exemplo, ali um cruzamento mensal de dados, o que atualmente não ocorre. Um outro ponto é que já as Forças Armadas acertaram ali com o Ministério da Fazenda 4 medidas de ajuste no sistema de previdência dos militares. Uma das medidas prevê justamente a fixação de forma progressiva da idade mínima de 55 anos para transferência para a reserva, a forma como é chamada a aposentadoria do grupo. Hoje, então, não há idade mínima para essa questão. Embora haja uma expectativa, então, positiva em torno desse pacote, alguns ministros, como Wellington Dias, expressam ali resistência em relação às medidas. Apesar de Dias, então, negar publicamente qualquer preocupação, a discordância interna pode influenciar o andamento das discussões e também a definição final deste pacote, a ver se de fato vai ser anunciado amanhã. E como o pacote de gastos foi rolando mais uma vez para adiante, o mercado financeiro reagiu mal. Também pesou nas negociações desta quinta-feira a tensão cada vez maior com a crise entre a Rússia e a Ucrânia. O dólar subiu 0,75%, cotado em R$ 5,81 para a venda. E a alta da Bolsa de Valores caiu quase 1%, aos 126.922 pontos. O brasileiro já pagou bastante imposto este ano. Em outubro, a Receita arrecadou 248 bilhões de reais, o que representa mais de 20% em relação a setembro. O melhor resultado da história para o 10º mês do ano foi influenciado basicamente pela retomada da cobrança do imposto sobre combustíveis. Desde janeiro, quase 2 trilhões e 200 bilhões de reais entraram nos cofres do governo. Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais utilizam sistemas de integração e plantio direto do Brasil. Uma técnica que revolucionou a agricultura local. Uma técnica que protege o solo e garante melhor adaptação a todos os negócios das propriedades. Ano após ano, o Brasil avança em práticas agrícolas sustentáveis para atender às demandas ambientais. O sistema de plantio direto resume essa evolução ao proteger o solo, aumentando a produtividade de forma saudável e responsável. Portanto, o sistema plantio direto, ele, quando se observa esses 3 pontos, rotação de culturas, não revolvimento do solo ou mínimo revolvimento do solo e plantas de cobertura, ele proporciona um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento das plantas, favorável ao estabelecimento de micro-organismos benéficos para o solo, melhora a infiltração de água. Se melhora a infiltração de água, menos águas vai escorrer, consequentemente reduz o processo erosivo. Então é um sistema que o produtor, ao adotá-lo, só tem vantagens diretas para o produtor e também para toda a sociedade. Apesar de amplamente utilizado, o sistema do plantio direto pode expandir a área em Mato Grosso do Sul, utilizando métodos como o consórcio com a braquiária. Planta em torno aí de 2 milhões de hectares com milho safrinha, por exemplo, e segundo estimativas aí da FamaSul e da ProSoja, apenas 30% dessa área cultivada com milho safrinha está consorciada com braquiária. Então, é milho solteiro. Então, nós temos espaço para melhorar o cultivo de milho consorciado com braquiária e adotar práticas de plantas de cobertura em larga escala. Então, nós temos ainda um espaço grande aí para percorrer. Temos áreas em Maracaju, temos áreas aqui em Dourados, temos no sul do estado, na Viraí, em todo o estado do norte, São Gabriel do Oeste, Chapadão, mas nós temos muito ainda para melhorar em termos de sistema de plantio direto na plenitude. A decisão de implementar a rotação de culturas ainda é um grande desafio, muitas vezes atribuída à falta de opções viáveis. No entanto, o pesquisador ressalta que é fundamental reavaliar as estratégias adotadas no campo. O produtor está plantando a soja, mas mais do que pensando na soja, ele está pensando no milho.
Então, muitas vezes, ele está sacrificando a soja, porque ele larga essa soja, mas o negócio dele é plantar o milho na janela. Então, se a gente até observar os ganhos de produtividade no tempo, a produtividade do milho tem crescido muito mais do que a produtividade da soja, mesmo com o avanço da ciência, disponibilizando cultivares mais produtivas. Então, há necessidade de uma mudança de estratégia, puramente de estratégia. O conhecimento está disponível, as informações estão aí disponíveis, a pesquisa, a assistência técnica. É uma questão do produtor rever suas estratégias, né? Nem a decisão, rever suas estratégias. Nos últimos anos, a técnica do plantio direto tem ganhado destaque entre os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, proporcionando benefícios significativos à agricultura sustentável. Lúcio da Malha, um pioneiro na implementação dessa prática no estado, tem utilizado o plantio direto por décadas, demonstrando como esta abordagem contribui para a conservação do solo e a melhoria na produtividade. Em 76 e 77 eu fiz o meu primeiro plantio direto, onde eu trabalhava, né? Era administrar a fazenda de 10 hectares, segundo ano 10 e no terceiro a Semeato lançou o kit plantio direto. Era uma adaptação, porque não existia máquina para plantio direto, né? E aí eu vi que funcionava. Aí com o proprietário da fazenda, entramos em acordo e expandimos para toda a área. No início, a técnica aplicada tinha como propósito combater a erosão do solo. Lúcio administrou todas as etapas do sistema e se tornou capaz de revolucionar a agricultura brasileira. O nosso desafio hoje é ir para os insumos biológicos, né? Tanto para liberar fósforo. A gente vem usando faz muito tempo que a Embrapa desenvolveu o bactéria para fornecer o nitrogênio, que é um dos produtos mais caros. Se não fosse o Rhizobium, ele convive com a planta, praticamente seria impossível produzir soja com a quantidade de nitrogênio que ela precisa, né? Já para as próximas gerações, o agricultor acredita que o desafio principal será fazer o controle de pragas que surgirem com a prática do controle biológico substituindo o químico. A praga, ela cria resistência de maneira em toda a lavoura e veio para a sua. Então você tem que aprender a conviver e a fazer o manejo, vistoria e fazer o manejo da maneira correta na hora certa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a proposta que coloca em leilão as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade de trens metropolitanos para iniciativas privadas. A empresa que oferecer o maior desconto para o Estado vencerá a licitação. Segundo o governo, a ideia é concentrar a participação do Estado apenas às áreas indispensáveis, como saúde, segurança e educação. O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou hoje uma nota para desmentir uma informação que está circulando em algumas redes sociais sobre o pagamento do Bolsa Família. A notícia aponta que no mês que vem serão pagas 2 parcelas, a de dezembro e a de janeiro. O conteúdo é falso. O cronograma segue o divulgado no começo do ano. Será um pagamento só, sem esquecer que o benefício do Bolsa Família não tem 13º. Policiais civis de 5 estados cumpriram nesta quinta-feira 92 mandados contra suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava o chamado golpe da falsa central telefônica. Em uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as polícias civis de Goiás, do Ceará, do Pará, do Piauí e de São Paulo realizaram nesta quinta-feira a Operação Falsa Central, voltada à repressão de esquema criminoso conhecido como golpe da falsa central bancária. Com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas, Cyberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Cenas, a investigação identificou uma associação criminosa especializada em enganar vítimas por meio de contatos fraudulentos, nos quais simulavam ser representantes de instituições financeiras. Os criminosos telefonavam e enviavam mensagens de texto para conseguir informações como senhas e dados bancários e fazer transferências indevidas, causando prejuízos financeiros significativos às vítimas. Ao todo, foram cumpridos 92 mandados judiciais, sendo 37 de prisão temporária e 55 de busca e apreensão domiciliar. A ação resultou no bloqueio judicial de 438 contas bancárias. Durante a operação, foram apreendidos
diversos dispositivos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e outros itens que auxiliarão na continuidade das investigações. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem atingir até 21 anos de prisão e multa. As autoridades orientam a população a redobrar os cuidados ao receber contatos que solicitem informações bancárias ou senhas e reforçam que as instituições financeiras legítimas não pedem esses dados por telefone ou mensagens. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil deflagrou a 4ª fase da Operação Chave Mestra contra um esquema de fraudes bancárias em agências do Banco do Brasil. Os criminosos recrutavam funcionários e terceirizados para conseguir acesso ao sistema interno do banco. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, DRIF, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, MPRJ, cumpriram 16 mandados de busca e apreensão contra 11 investigados. Entre os alvos estão funcionários e terceirizados. Eles devem responder por organização criminosa e invasão de dispositivo de informática. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes. Dados eram manipulados em esquema de fraude financeira. Os ataques aconteceram em agências no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro na capital, além de unidades nos municípios de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias, informou o Ministério Público, que participa da operação. O grupo causou prejuízo de mais de 40 milhões em 11 meses. A invasão foi identificada pela Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil, que fez a denúncia à polícia em julho. Na época, a delegacia prendeu 3 pessoas de um bando que hackeava agências bancárias. Em nota, o Banco do Brasil disse que colabora com as investigações. O grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas específicas entre aliciadores, aliciados, instaladores, operadores financeiros e chefes. No mês passado, a DRF voltou a combater a fraude. Na ocasião, apurou-se que a quadrilha contava com a colaboração de um gerente de Mato Grosso, um funcionário de TI e terceirizados do banco. Veja a seguir: Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel pelo que está acontecendo no Oriente Médio. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lança mísseis intercontinentais que têm capacidade para levar ogivas nucleares contra o território da Ucrânia. O brasileiro está lendo cada vez menos, tanto livros de papel como digitais. Também não existem preferências em relação aos gêneros. Romance, ficção, violência, suspense. Todos estão ficando para trás. A 6ª edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil, divulgados nesta última terça-feira, apontou que mais da metade dos brasileiros não possuem o hábito da leitura. A pesquisa feita pelo Instituto IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, ouviu mais de 5.000 entrevistados durante visitas domiciliares entre 200 municípios dos dias 30 de abril a 31 de julho de 2024, o que levou em consideração tanto a leitura de livros impressos quanto digitais, além de não restringir qualquer gênero. O resultado obtido no estudo representa o maior número total de não leitores registrados desde a primeira edição do levantamento, que teve início em 2007, e um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao de 2019, que era a versão mais recente do estudo. Nele foi revelado que nos últimos 4 anos, o Brasil registrou uma redução de mais de 6,7 milhões de leitores no país. E os que sobraram somaram uma média de 0,8 livros lidos por pessoa. Apesar da baixa entre as faixas etárias de 11 e 13 anos e 70 anos ou mais, não foram registradas quedas no percentual. Os responsáveis pela pesquisa também notaram uma queda considerável no número de entrevistados que identificam a escola como lugar de referência para a leitura. Apenas 15% deles responderam utilizar as escolas como principal ambiente para praticar o hábito. Esse foi o menor número histórico.
O Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos anunciou nesta quinta-feira o novo cronograma do concurso nacional unificado. Inicialmente, os resultados finais seriam divulgados hoje, mas a data foi adiada para 11 de fevereiro do ano que vem. O motivo da mudança foi definido após o impasse judicial sobre a reintegração dos candidatos eliminados por não completarem todo o cartão de resposta da prova. As pessoas que tiveram sua situação alterada receberão um e-mail da Sesgran Rio informando a mudança e orientando os próximos passos. O Tribunal Penal Internacional emitiu hoje ordem de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um ex-oficial israelense e um líder do Hamas. E a luta continua. O país é alvo de ataques de Tel Aviv desde 2011, mas as ofensivas cresceram após 7 de outubro de 2023, quando o grupo palestino Hamas lançou o ataque terrorista no sul de Israel, que desencadeou a atual guerra na faixa de Gaza. Os ataques desta quinta-feira atingiram uma reunião de comandantes de grupos pró-Irã. Segundo o observatório, as vítimas incluiriam 45 sírios e 26 estrangeiros, a maioria iraquianos do Al-Nujaba, mas também 4 membros do grupo libanês Hezbollah. De acordo com o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman, os ataques são os mais letais contra grupos pró-Irã na Síria desde o início da guerra civil no país em 2011. Segundo o observatório, um dos bombardeios atingiu um depósito de armas perto de uma zona industrial. Palmira, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, abriga templos greco-romanos milenares e ficou sob controle de terroristas do Estado Islâmico no auge do conflito civil sírio em 2015. Após ser tomada pelos extremistas, a cidade foi saqueada e parcialmente destruída antes de ser retomada pelo exército sírio em uma das maiores catástrofes infligidas ao patrimônio do país. Já no norte de Gaza, dezenas de pessoas foram mortas por bombardeios israelenses durante a noite da última quarta-feira, segundo autoridades locais e fontes médicas. A região está destruída após mais de um ano de guerra, e os poucos hospitais que não colapsaram enfrentam dificuldades para continuar funcionando devido à falta de mantimentos, de acordo com organizações que atuam no local. Segundo a Defesa Civil da Faixa de Gaza, território regido pelo Hamas, 22 pessoas morreram durante a noite em um bombardeio israelense. Um segundo ataque por volta da meia-noite, na área de Beit Lahia e Jabalia, matou dezenas de pessoas, segundo médicos locais. De acordo com moradores, o bombardeio atingiu uma área a quase 100 metros do hospital Kamal Adwan, no limite entre as duas cidades. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos no enclave já passa de 44 mil. No Líbano, outra frente da guerra na região, ataques israelenses já deixaram 3.558 mortos e 15.123 feridos desde outubro do ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Tel Aviv e Hezbollah trocam ataques na fronteira entre os dois países desde o início da guerra em Gaza. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o chefe militar do grupo terrorista Hamas, Mohamed Deif, embora o exército israelense tenha anunciado a morte dele em agosto. Os mandados desta quinta-feira foram emitidos por alegação de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos desde que a guerra na faixa de Gaza teve início, em outubro de 2023. Até pelo menos 20 de maio de 2024. A decisão põe Netanyahu e Gallant em risco de prisão, caso viajem para o exterior. O procurador-chefe do tribunal, Karim Khan, havia solicitado os mandados de prisão em maio, quando alegou haver motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu e Gallant eram responsáveis criminalmente pela causa da fome em massa em Gaza, além dos ataques intencionais contra a população civil palestina e o extermínio ou homicídio no território.
inclusive no contexto de mortes causadas pela fome, o que constituiria crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou que lançou um ataque contra a Ucrânia usando mísseis balísticos com capacidade para transportar carga nuclear. Putin disse que o armamento foi uma resposta à liberação dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha para a Ucrânia usar mísseis de longa distância contra o seu país. O presidente russo Vladimir Putin disse que o conflito na Ucrânia assumiu elementos de caráter global em um discurso surpresa à nação. Ele falou que depois que a Ucrânia lançou seus primeiros ataques em território russo, usando armas fornecidas pelo Ocidente, o conflito na Ucrânia adquiriu elementos de caráter global. O exército russo realizou um teste em condições de combate de um dos seus mais novos sistemas russos de mísseis de médio alcance. As forças do país atingiram a Ucrânia com um novo míssil balístico de médio alcance hipersônico sem carga nuclear. Consideramos-nos no direito de usar as nossas armas contra as instalações militares dos países que permitem que as suas armas sejam usadas contra as nossas instalações. E no caso de uma escalada de ações agressivas, responderemos de forma igualmente decisiva e espelhada. A Força Aérea Ucraniana e o presidente Volodymyr Zelensky acusaram a Rússia de aparentemente usar um míssil balístico intercontinental, enquanto especialistas ucranianos ainda examinavam as provas para determinar o tipo de míssil utilizado. A barragem de mísseis russos contra a cidade industrial, que as autoridades dizem ter ferido 2 pessoas, é apenas a mais recente escalada desde que a Ucrânia disparou mísseis de longo alcance, fornecidos pelo Ocidente, contra a Rússia este mês. As autoridades confirmaram que um bombardeio aéreo russo danificou um centro de reabilitação e várias casas, assim como uma central industrial. Rússia e Ucrânia ampliaram nos últimos dias o uso de mísseis de longo alcance desde que Washington autorizou Kiev a usar armas desse tipo de fabricação americana. Hoje houve um novo míssil russo. Todas as características, velocidade, altitude, correspondem a um míssil balístico intercontinental. Exames periciais estão em andamento. É óbvio que Putin está a usar a Ucrânia como campo de testes. Um vulcão entrou em erupção pela 7ª vez desde o ano passado no sudoeste da Islândia. Uma aldeia de pescadores próxima do local foi evacuada. Depois de 800 anos adormecidas, as atividades vulcânicas despertaram em 2021 e, desde então, entraram em erupção com frequência. A tendência é só aumentar. O país está localizado entre 2 placas tectônicas, o que o torna abundante em geysers, fontes de água morna e dezenas de vulcões por todo o território. As imagens transmitidas ao vivo do local mostram a lava emergindo de uma longa rachadura. As autoridades ergueram barreiras para desviar os fluxos de lava da cidade e de infraestruturas, como uma estação de energia, um spa com hotéis luxuosos e grandes piscinas naturais. Os 4.000 moradores da cidade pesqueira próxima à área de risco receberam um alerta de evacuação em 2023. Até hoje, grande parte dos habitantes não retornaram devido à ameaça constante de erupções que, segundo os cientistas, será comum por décadas ou até mesmo séculos. E veja a seguir, Brasil tem prejuízo de mais de 10 bilhões de reais por ano pelas doenças e mortes causadas pelo consumo de alimentos ultraprocessados. E quem tem dinheiro pode pagar 35 milhões de reais por uma banana, fixada em um quadro leiloado em uma famosa galeria como uma obra de arte. Três homens foram presos em Santa Catarina após denúncias de trabalho escravo. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
Na noite da última quarta-feira, soldados da Polícia Militar do município de Içara, em Santa Catarina, estavam em patrulhamento em uma das avenidas da cidade quando avistaram um veículo com excesso de passageiros. Ao efetuar a abordagem, a guarnição constatou que um dos ocupantes, um homem de 36 anos, encontrava-se foragido da justiça por ter cometido crime de furto. Após ser conduzido ao presídio Santa Augusta, em Criciúma, ao presídio local, o homem relatou que trabalhava em uma lavoura de fumo, recebendo entorpecentes e moradia insalubre e alimentação como forma de pagamento. Com base da denúncia, a guarnição foi até o local, uma residência localizada na cidade de Içara, no loteamento Lima, onde foram encontrados diversos homens em condições degradantes no local. Também foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha. Assim, foi dada voz de prisão em flagrante a um homem de 59 anos e aos seus 2 filhos de 21 e 22 anos. Todos foram encaminhados à Polícia Federal, juntamente com as vítimas, para os devidos procedimentos legais. Os homens podem ser enquadrados no crime de escravidão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu 5 dias de prazo para o governo de São Paulo prestar esclarecimento sobre as câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares. O pedido é sobre o valor, a utilização e eficiência dos equipamentos. A medida foi adotada diante de tantas denúncias de abusos por parte dos policiais em abordagens de supostos infratores. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai prestar todas as informações. 2 policiais foram afastados hoje em São Paulo depois que imagens de suas câmeras corporais mostraram a abordagem que fizeram ao estudante universitário Marco Aurélio Acosta, de 22 anos. Ele morreu depois de ser baleado. Imagens da câmera de segurança de um hotel da Vila Mariana, zona sul da capital, onde o rapaz estava hospedado, mostram o jovem entrar no estabelecimento correndo. Ele é seguido por um policial militar que o puxa pelo braço, empunhando uma arma. Um segundo policial aparece, dando um chute no jovem, que segura o pé do agente e o faz desequilibrar. Em seguida, o policial de arma em punho dispara na altura do peito da vítima. Júlio César Acosta Navarro, pai de Marco Aurélio, contou que esteve no hotel após saber da ocorrência. Ele reclamou da postura dos policiais, que não passaram informações, apenas disseram que seu filho tinha sido encaminhado a um hospital da região. Navarro esteve com o filho no hospital, antes do jovem ser encaminhado para o centro cirúrgico. Ele destacou que encontrou o rapaz pedindo socorro, sofrendo. Cardiologista, o pai afirmou ter solicitado à polícia informações sobre o disparo para tentar salvar o filho, mas disse que ninguém da corporação se pronunciou. Ele trabalha no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da USP, onde também atua como professor colaborador. Segundo ele, 16 policiais com 4 viaturas estavam já no hospital quando ele chegou e pediu informações. Ninguém falou nada. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que os policiais envolvidos na ocorrência prestaram depoimento, foram indiciados e permanecerão afastados das atividades operacionais até a conclusão das apurações. Eles serão indiciados por homicídio. O Ministério Público disse que irá investigar o caso. As imagens das câmeras corporais que registraram o fato serão anexadas ao inquérito conduzidos pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O ouvidor das polícias do Estado, Cláudio Aparecido da Silva, criticou a ação e disse que os policiais não seguiram o protocolo que prevê o uso progressivo da força, como determinam normas internas da corporação. Marco Aurélio tinha 22 anos e estudava medicina na Universidade Anhembi Morumbi. Era apaixonado por futebol e música. Os pais e o irmão afirmam que ele era um rapaz alegre, amoroso. Ele integrava o time dos alunos de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, onde estudava. Inclusive, a Atlética fez postagem em homenagem ao rapaz. O jovem também atuava como MC. Quase 60 mil pessoas morrem todo ano no Brasil em consequência do consumo de produtos ultraprocessados. E o prejuízo para dar atendimento a quem fica doente passa dos 10 bilhões de reais. Os alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcar, sódio e gorduras,
têm sido cada vez mais comuns na alimentação dos brasileiros. Com isso, as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, aumentam e impactam diretamente a saúde da população. O levantamento indicou que a alimentação com itens como refrigerante, macarrão instantâneo e bolacha recheada provoca 57 mil mortes por ano. O objetivo do estudo era mostrar como o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados fazem mal à saúde e como afetam a economia. O SUS, Sistema Único de Saúde, já enfrenta desafios no atendimento e esse cenário se agrava com os custos adicionais gerados por internações e tratamentos relacionados a condições provocadas por esses alimentos. Os cálculos tiveram como base os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. De acordo com o estudo, os ultraprocessados geram ao SUS despesas de R$ 933.505 mil por ano. O valor é gasto com hospitais, ambulatórios e medicamentos em casos de obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão. Além do impacto sobre o SUS, o estudo também destacou as perdas previdenciárias, mostrando que os custos vão muito além do setor de saúde. Especialistas apontam que alimentos frescos e nutritivos podem ajudar a reduzir os efeitos e a melhorar nossa saúde. O que não faz mal dependendo do organismo é uma banana, pois uma nanica virou obra de arte disputada por 7 pessoas em uma das maiores casas de leilão do mundo. Parece mentira, mas o lance vencedor de milhões de dólares foi de um investidor do mercado de criptomoedas. Alguns disseram que tem gosto para tudo. Uma obra de arte foi leiloada em Nova York por 6 milhões e 200 mil dólares, ou mais de 35 milhões de reais. Até aí, nada demais. O curioso é que a criação do artista conceitual italiano Maurizio Cattelan é uma banana presa na parede com fita, que precisa ser atualizada quando a fruta fica madura demais. Na casa de leilões da Sotheby's, 7 compradores ou seus representantes competiram para adquirir a peça intitulada Comedian, uma banana colada em uma parede com a ajuda de uma grande fita adesiva prateada. Depois de vários minutos, o preço subiu de 800 mil dólares para 5 milhões e 200, ou 6 milhões e 200 somando comissões, quando o martelo foi batido. Pouco depois, Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron, afirmou ser o comprador em um comunicado da Sotheby's. Ele prometeu comer pessoalmente a banana como parte dessa experiência artística única, honrando seu lugar tanto na história da arte quanto na cultura popular. A famosa banana prometia ser uma das estrelas da Semana de Leilões de Nova York. De acordo com sua descrição, a obra do iconoclasta e provocador Cattelan, da qual existem 3 cópias, questiona a noção de arte e seu valor. Os termos da venda incluem um certificado de autenticidade e instruções sobre como substituir a fruta. O magnata Justin Sun, que comprou a banana, está sendo acusado agora de fechar o negócio para inflar o mercado de criptomoedas. Afinal, a plataforma dele viu os negócios deslancharem depois da negociação. Ele nega. Um estudo apresentado destacou que o calor recorde dos oceanos agravou os furacões do Atlântico este ano. As temperaturas recordes nos oceanos em 2024 intensificaram os furacões no Atlântico, segundo uma análise do Instituto Americano Climate Central. O estudo aponta que os 11 furacões registrados na temporada apresentaram ventos entre 14 e 45 km por hora, mais fortes devido ao calor anormal das águas, fenômeno diretamente ligado às mudanças climáticas. No Golfo do México, por exemplo, a temperatura da superfície do mar ficou 1,4 graus Celsius acima do que seria esperado sem o impacto das emissões de gases de efeito estufa. Esse calor extra fornece energia suficiente para que tempestades tropicais como Deb e Oscar evoluíssem rapidamente para furacões, enquanto sistemas como Milton atingiram a categoria 5 com a maior facilidade. Essa mudança de categoria representa um aumento significativo no potencial destrutivo
das tempestades. O relatório também destaca que entre 2019 e 2023, 84% dos furacões no Atlântico foram intensificados pelo aquecimento oceânico causado pela atividade humana. Os especialistas alertam que à medida que as temperaturas globais se aproximam de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, eventos climáticos extremos como esses podem se tornar ainda mais frequentes e devastadores. Para especialistas, os resultados reforçam a necessidade de ações globais para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, especialmente em regiões vulneráveis a desastres naturais intensificados pelo aquecimento dos oceanos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.